Olá, Boingo aqui. Estarei tentando um novo formato, pois a luminária que eu usava para colocar o celular e ler os roteiros queimou, e tem sido realmente ruim para ler os roteiros de vídeos. Então, por enquanto, irei apresentar alguns vídeos neste formato. Hoje iremos discutir a seguinte questão: por acaso furries estão virando mainstream? A definição que usaremos será de que algo mainstream é algo popular, conhecido entre o povo ou até modinha. Coisas que se encaixam nesta categoria são séries como Game of Thrones, livros como Harry Potter ou jogos como Pokémon. São coisas que, se você perguntar para o seu colega de escola ou colega de trabalho, o indivíduo provavelmente irá reconhecer, ter consumido algum deles, ou pelo menos ter ouvido falar, ou sei lá, até visto em algum lugar. Com isso dito, agora vamos para os furries. A palavra furries pode ser usada para descrever personagens que são animais antropomórficos, mas também é usada para se referir a quem é fã deste conceito. Iremos primeiro falar sobre o conceito de animais antropomórficos em si, e depois passar para a furry fandom. Como mencionado em muitos vídeos introduzindo a comunidade furry para curiosos, animais antropomórficos estão em todos os lugares. Quando digo isso, não estou exagerando. Abra algum aplicativo, uma rede social de preferência e comece a rolar para o seu feed. É extremamente provável que você irá se deparar com algum desenho de algum animal sobre duas patas, fazendo propaganda de algum cereal, por exemplo, ou um comercial com uma pessoa com uma grande fantasia de bicho. Ou, se considerarmos uma forma mais simples de antropomorfização de um animal, um clipe do filme A Dama e o Vagabundo, O Rei Leão, ou um desenho com um animal de 4 patas com um balão de fala insinuando que o quadrúpede em questão está usando a fala humana, também são exemplos de animais antropomórficos que estão em todos os lugares. Não se precisa ir ao mercado, passar em lojas ou ir a eventos para encontrarmos o que podemos chamar de um personagem furry. O simples fato de que estruturei este vídeo para ser interpretado como um gato de pelúcia na tela, nomeado Boingo, conversando com o espectador ou até dando uma aula, já é uma forma de um exemplo de como furries estão em todos os lugares. Se não entendeu, gatos não falam, bichos de pelúcia não falam, mas mesmo assim, dá para entender que a intenção da comunicação visual deste vídeo é para parecer que o gatinho de pelúcia, ou seja, eu, estou falando com você, o espectador. Ou pelo menos, né, falando sozinho. Com tudo isso dito, está bem óbvio que o conceito de animais antropomórficos em si é algo que podemos considerar mainstream, extremamente mainstream por sinal, mas por quê? Por que essa é uma forma de expressão tão usada? Eu diria que como animais têm uma variedade maior de características físicas, psicológicas e em geral são muito mais diversos que o ser humano, são a opção perfeita para designers de personagem. É muito mais interessante trabalhar com diferentes espécies e até misturar e brincar com essa natureza animal do que apenas usar seres humanos. Não estou dizendo que não há diversidade entre os seres humanos, mas acredito que, em geral, é mais interessante e até mais amigável ter personagens animais em desenhos animados ou para promover o seu produto. Não podemos esquecer também que todos nós gostamos bastante das carinhas fofinhas de gatinhos e cachorrinhos, ou até podemos achar uma fera selvagem impressionante e até bonita. Seres humanos até podem causar efeitos semelhantes uns aos outros, mas nunca poderão imitar este certo poder que os animais têm. Eu sei, seu pseudo-intelectual, nós humanos somos animais, mas vocês entenderam. Acho que isso é bastante para explicar como o conceito de animais antropomórficos já é algo popular e espero ter o justificado de forma compreensível. Agora nós iremos para a segunda parte, a Furry Fandom. Esta parte será a respeito da comunidade de entusiastas de animais antropomórficos, o qual se chama Furry Fandom, ou, em outras palavras, os furries. Furry surgiu a partir de fãs de ficção científica que gostavam da mídia com personagens com animais com características humanas. Na época, o termo popular não era personagem furry, mas sim funny animals. Isso pode ser traduzido para animais engraçados. Então, podemos dizer que tudo começou com entusiastas de animais engraçados se juntando, conversando sobre o assunto e se divertindo em geral. O que podemos chamar de furry fandom hoje em dia ainda faz exatamente a mesma coisa. É claro, se não mencionarmos toda a evolução e o crescimento no meio de tudo isso. Mas posso dizer com firmeza de que a ideia e a atmosfera que fez essa comunidade nascer continua viva até hoje e não tem sinais de parar. E isso é algo que eu acho muito interessante. Mesmo hoje em dia, os furries tendo hotéis inteiros sendo alugados por dias para eventos em grande escala, com milhares de atendentes, a comunidade e seus membros ainda são relativamente mal vistos pelo público. O que quero dizer com isso? A ideia de gostar tanto de um conceito que pode ser considerado infantil pode ser difícil de entender ou até ser repugnante para certas pessoas.
Há um certo preconceito em volta de uma pessoa maior de idade, adulta, gostar de um desenho que é promovido em mídia infantil. Animais antropomórficos são usados em desenhos animados, muitas vezes direcionados a um público menor de idade, com uma grande frequência pelos motivos que eu expliquei anteriormente sobre o porquê eles estão em todos os lugares. Quando uso a palavra preconceito, não estou tentando me fazer de vítima ou exagerando. Se quebrarmos a palavra em duas partes, termos pré, significando antes, e conceito, significando ideia. Preconceito é uma ideia pré-definida de qualquer coisa. Uma ideia pré-definida são geralmente primeiras impressões ou ideias que se têm antes de pesquisar assuntos a fundo. O preconceito que as pessoas têm sobre furries é parecido, porém não é o mesmo que o preconceito com pessoas que assistem anime, que é a palavra para animação japonesa, ou com pessoas que assistem desenhos animados como My Little Pony. Eu diria que o preconceito que se tem com fãs de anime, outros desenhos animados, quadrinhos e até videogames não é tão grande quanto o preconceito que existe para os furries. Todas as coisas mencionadas acima estão lentamente virando mainstream, sendo cada vez mais aceitas, como desenhos adultos sendo produzidos, normalizando um pouco consumir esse tipo de mídia quando se é um adulto, ou videogames sendo reconhecido como uma forma de arte e entretenimento ou até um trabalho. A diferença é que, como furries são fãs de um conceito amplo, ao invés de uma mídia específica, o interesse nesses personagens pode variar de uma simples fascinação ou até uma área de fetiche sexual. Como muitos de nós sabemos, sexo pode vender, mas ainda é considerado um assunto tabu em nossa sociedade. Bem, pelo menos é isso que eu notei. E como a regra 34 da internet diz, se algo existe, há pornografia disso. Não posso negar que uma vez me enviaram uma lista de fetiches sexuais existentes, e eu achei que havia coisas mais inesperadas e bizarras lá, tipo, uau! Mas para soltar o que estou insinuando, sim, o conceito de furry ser um fetiche sexual para algumas pessoas, ou a parte sexual disto fazer parte da experiência para algumas pessoas, existe. Eu tenho muito mais o que falar nesta área, mas irei deixar isso para outro vídeo. Além de ter essa parte tabu, a parte que, sem dúvidas, mais se destaca na comunidade furry são as fantasias, os cosplays, as fursuits. Fursuits são a forma mais extravagante e chamativa de se expressar como um furry e provavelmente é a que vai mais lhe dar atenção dentro da comunidade. De uma perspectiva de um mister comum, pessoas se vestirem de animais em seu tempo livre ou simplesmente realmente gostarem de algo que está muito presente em mídia infantil, ou, se nós vemos o lado totalmente oposto, algo que está presente em mídia pornográfica, é algo extremamente bizarro e até ridículo. Com os olhos do mister comum, podemos ver como informação completamente errada, infestada de preconceitos, se espalha e cai nas mãos das grandes produções. Se não souber onde estou indo com isso, quero dizer que esta visão preconceituosa chega em criadores de conteúdo que consideram isso um bom assunto para tirar sarro de alguma maneira. É uma mídia movida por matérias sensacionalistas, simplesmente representando a sua comunidade como um bando de fracassados tarados que se vendem de animais, fazendo títulos como "Conheça esse homem que acha que é um cachorro e diz que isso é sexy, e ele faz parte de um grupo de pessoas assim". É algo comum, sabe, que eles fazem. É algo que ganha atenção por ser chocante e exagerado, desse jeito, propagando o preconceito. Mesmo se a matéria em se dizer a verdade sobre a comunidade, o título sensacionalista e a ênfase no absurdo em que geralmente focam o texto faz as partes não hipérboles serem escondidas e depois serem esquecidas pelo leitor ou pelo espectador, fazendo assim o lembrado de furries como pessoas que podem ser consideradas iludidas e até doentias. Dizem que as primeiras impressões ficam com você, e mesmo que você estude a fundo, sua primeira impressão ainda vai estar lá, pelo menos no fundo da sua mente, mesmo que seja aquele 1%. Então, com tudo isso, podem imaginar o dano que o preconceito causa? Mas boingo, e as matérias que mostram furries como eles são de verdade? As que em alguns casos são feitas pelos próprios furries ou têm uma visão lúcida? A ignorância é difícil de curar, meu caro. Não digo que seja impossível mudar a mente de alguém, pois tudo isso depende de como a pessoa foi criada, onde frequenta, com quem interage, etc. Mas concordo que o quanto mais mídia nos retratando de forma amigável e com uma empatia por nós, ao invés de nos usar como uma forma de ganhar atenção e dinheiro, é o melhor. Notícias boas não ganham tanta atenção quanto notícias ruins, mas apenas espero que o número de notícias que são estruturadas de uma forma que está difamando os furries diminuam. Pois, como eu disse, elas propagam preconceito e realmente não são algo bom. Mas, em resumo de tudo isso, o conceito de furries em si
é sim mainstream, mas a comunidade furry não é. Pelo menos no dia 4 de março de 2019, que é quando escrevi esse roteiro, não é. Mas espero que tenham gostado da minha palavra sobre o assunto. Muito obrigado por assistir e até a próxima.